E o tema de hoje é ser dentista criativo faz toda a diferença. Gente, como eu amo esse tema criatividade. Por quê? Criatividade, pessoa que cria algo novo. Nós estamos aqui nessa terra com a possibilidade do sol nascer todos os dias e a gente poder fazer algo que a gente não gostou de ter feito de modo diferente, da gente criar, da gente ser criativo. Essa é uma oportunidade que muitas vezes a gente deixa passar despercebido na nossa vida e a gente deixa de executar coisas novas que a gente, às vezes, seria diferente, nos tornariam diferente como pessoa, nos relacionamentos. Então, a gente, como dentista, é muito importante ser criativo e abrir o coração para ser criativo. E essa palavra, gente, criatividade, ela rima com liberdade. Olha que lindo isso. Ser criativo é ter a liberdade de se reinventar todos os dias, dar possibilidades novas ao meu caminho, profissional principalmente, que é o que a gente está fazendo abordagem aqui. Eu amo esse tema, eu creio muito que tudo que eu me tornei como profissional até hoje foi porque eu abri as portas da minha mente e do meu coração para a criatividade, trazer algo novo para a minha vida. Isso eu trabalho todos os dias. E eu não paro, não. Eu não quero parar no que eu sou hoje, não. Tia Bela tem que mudar, se reinventar todos os dias. Como isso é fundamental na nossa vida. Bom, e eu queria falar uma coisa sobre a dinamicidade da vida. Hoje, eu sou uma profissional que trabalho em um determinado lugar, eu trabalho com determinada clientela, eu moro numa cidade, mas a dinamicidade da vida pode reinventar a minha vida. Eu posso, daqui a um tempo, ser convidada para trabalhar num outro país. Então, a vida, gente, ela é dinâmica. A vida muda, a gente muda, o mundo muda, as pessoas mudam. Por isso que ser criativo é uma coisa que a gente tem que realmente entronizar no coração e deixar acontecer, fazer o novo acontecer, deixar acontecer as coisas, as possibilidades, os caminhos novos que se abrem para a gente. E eu estou aqui para te ajudar, para mostrar para você que você precisa realmente se abrir para a criatividade. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar com todos os profissionais com os quais eu converso e tento ajudar, né, com a minha caminhada que eu já tive até hoje, com os meus 28 anos de estrada, é que todo profissional que fica parado, ele está fadado ao insucesso. E você está parado? Já parou para pensar na sua profissão? Se você estabilizou, ficou num lugar e não quer continuar a escalar novos caminhos, se reinventar, ficar parado é bobeira, já dizia um ditado popular, como é importante, né? E eu vou dar alguns exemplos agora de alguns lugares que muitas vezes me fizeram abrir a minha mente para que o novo pudesse entrar na minha vida. Você já parou para pensar quando a gente vai fazer uma unha? Uma simples coisa, ir ao salão, fazer a unha, o pé e a mão. Você entra naquele salão que você vai toda semana, você chega lá, aquele salão é daquele jeito, tem aquelas cadeirinhas, começa a pensar no salão que você vai. Tem aquelas cadeirinhas te esperando, tem a mesinha da manicure, e aí você assenta, assiste uma televisão, faz a unha, coloca a mão ali, você volta na outra semana e é a mesma coisa. Como é bom, né, quando você entra num salão e você nota que alguma coisa está diferente naquele salão, num simples salão de beleza. Isso mexe com a gente, com o nosso coração, porque aquela pessoa, ela se preocupou em trazer algo novo. Uma coisa que, uma vez eu fiquei muito feliz, e numa coisa simples, e que eu gosto muito de elogiar as pessoas, quando eu percebo que elas dão importância para a criatividade, foi quando ela colocou pela primeira vez uma mesinha de café, e colocou lá, esse café foi feito com muito carinho para você que veio fazer a sua unha aqui hoje. E aquilo, gente, para o meu coração, trouxe uma alegria muito grande, porque ela se preocupou com o meu bem-estar, com o sentimento bom que ia gerar em mim para fazer uma unha de um modo diferente. Olha que coisa pequenina como fez a diferença, eu como cliente daquele salão de beleza. Uma coisa que a gente olha também, que as escolas hoje, elas estão muito preocupadas, os colégios, em modificarem, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Belo Horizonte, muitas escolas agora se tornaram bilíngue, porque antigamente as escolas só ofereciam aula de inglês, né? Hoje, a gente vê como que as escolas estão ofertando coisas diferentes, se tornando criativas para atrair mais alunos,
para que os pais possam realmente ficar uma coisa mais atrativa para aquela criança, oferecer mais uma língua na grade do colégio normal para aquela criança aprender. Isso aí faz parte do mundo novo, de mente inovadora, pessoas que buscam realmente trazer coisas novas para as pessoas buscarem. Então, aquelas escolas hoje que não oferecem mais, que oferecem apenas uma língua, só o inglês, elas acabam não se colocando no mesmo patamar daquelas escolas hoje que oferecem mais de uma língua. São coisas assim que eu sei que não tem nada a ver com odontologia, mas tem, porque quando a gente tem uma visão como profissional, como eu tenho, que eu reparo tudo em todos os lugares, porque eu gosto muito de que as coisas que mudam nos outros lugares, eu possa enxergar, poxa, fulano fez aquilo, e no meu consultório, será que eu consigo também ter esse pensamento que me fez sentir essa coisa gostosa, que é a criatividade daquele lugar que inovou, trouxe para mim? Será que eu posso também, tia Bela, inovar no meu consultório? E é isso que eu quero falar com você hoje um pouquinho, para que você se sinta realmente incomodado, porque o incômodo, ele sempre faz com que a gente evolua. Toda vez que a gente para na zona do conforto, eu vou falar isso aqui de novo, a gente estabiliza e a gente não cresce. E eu estou aqui para te ajudar, porque eu criei um protocolo maravilhoso de encantamento Tia Bela, que nesse protocolo eu te ensino todos os passos que me levaram a uma carreira de sucesso. Não só o sucesso profissional, mas uma realização pessoal de ser uma profissional que faz a diferença na vida, não só das crianças e dos bebês que vêm até mim, mas dos pais que entregam esse tesouro, que são as crianças, para que eu cuide. Então, eu preciso ser criativa, porque eu tenho que estar o tempo todo encantando esses pais e surpreendendo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar muito, que é o shopping. Shopping center, gente, as lojas são sempre as mesmas. Eu moro aqui em Belo Horizonte, do lado de um shopping. E aí as lojas praticamente são sempre as mesmas. Mas você já parou para pensar como é interessante que os shoppings hoje, eles colocam algo de atrativo no estacionamento? Então, por exemplo, um pouco antes da pandemia, aqui em Belo Horizonte, nesse shopping, eles tinham colocado um brinquedo, acho que era o maior brinquedo da América Latina, que é um pula-pula em formato de castelo. Então, era assim, era algo maravilhoso, que encantava todo mundo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ir visitar esse brinquedo, que era o pula-pula maior da América Latina, imenso mesmo, da casa do meu irmão, dava até para ver de cima. E aquilo me deu uma vontade muito grande de levar minha sobrinha, que tem 4 anos, os meus filhos já estão grandes, mas despertou em mim o quê? A criatividade daquele shopping, olha que bacana. O shopping não estava com uma loja nova para vender produto nenhum, mas ele colocou algo de novo, que foi atrativo, para que atraíssem outras pessoas, né, pessoas novas, para que fossem ao shopping no brinquedo e, consequentemente, entrariam no shopping para fazer um lanche, para comprar alguma coisa que estava lembrando que precisava. Então, a criatividade, gente, quando a gente abre a porta da criatividade, a gente está realmente abrindo as portas para que a gente possa alcançar um outro patamar profissional. Essa história do shopping, eu nunca me esqueço. Pena que logo depois de 15 dias que o shopping tinha colocado esse brinquedo, veio a pandemia, e eles tiveram que tirar esse brinquedo do estacionamento. Mas eu tenho certeza que agora, se Deus quiser, com as coisas voltando ao normal, na época certa, eles vão se lembrar desse brinquedo, como foi bom, no curto prazo, o retorno que eles tiveram, e vão colocar. Eu tenho certeza que essa criatividade que eles tiveram, eles vão voltar com ela, porque deu certo. Não como eles queriam por causa da pandemia, mas deu certo, sim, com certeza. Bom, então, o profissional, ele cresce quando ele se reinventa. Então, se eu pensar hoje, tia Bela, que formou na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1992, estou velha, hein, gente? Eu não sou mais a mesma profissional que eu sou hoje. Quando eu olho no espelho, aquela tia Bela que saiu da faculdade daquele jeito, que nem era tia Bela ainda, hoje eu sou outra mulher. Hoje eu sou outra profissional, pela dinamicidade da vida que me transformou em outra pessoa, por toda a bagagem que eu carrego,
por tudo que eu construí na minha vida, por tudo que eu aprendi com as pessoas, porque a gente está nesse mundo para ensinar, mas para aprender também. É uma troca que a gente faz o tempo todo. E aí, se eu olho para a Tia Bela que saiu da faculdade, eu tenho certeza, gente, que eu não sou mais a mesma. Então, eu falo muito que o profissional, ele cresce quando ele se reinventa. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu me reinventar todos os dias e tentar me reinventar para melhor. Bom, e os dentistas, gente, que não mudam, estão fadados a ficar sempre no mesmo patamar. Uma coisa muito interessante que eu queria falar com vocês é que os pacientes, eles notam quando a gente muda, quando a gente se abre para a criatividade. Os pacientes estão de olho em tudo, gente. Assim como eu também estava de olho naquele salão de beleza que eu entrei, toda semana que eu notava que era a mesma coisa, e algo pequenininho mudou, o seu paciente nota quando você se torna um pouquinho mais criativo. E essa é uma dica muito pertinente que eu te dou. Mude naquilo que é pequenininho. Comece pelo pequenininho mesmo, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme no seu atendimento. E aí, se a gente pensar em termos de odontologia, é muito importante que nós, profissionais, a gente esteja em constante mudança. Por quê? O mundo, por exemplo, o mundo dos materiais odontológicos que a gente utiliza nos atendimentos. Se a Tia Bela continuar usando os materiais que houve pesquisas sobre eles, né, há 10 anos atrás, e continuar utilizando esses materiais, e não buscar materiais novos, se atualizar para tudo de novo que tem em termos de material para o atendimento dos bebês e das crianças, eu vou parar no tempo. Talvez o meu paciente não consiga observar nesse âmbito do material, mas eu vou deixar de proporcionar àquele bebê, àquela criança, o melhor que ainda existe hoje em termos de material. Então, a gente também ser criativo, se abrir para o novo, trazer coisas novas, também está no âmbito do material que a gente usa no consultório odontológico. E outra coisa também, gente, não parar de estudar. Como é importante a gente ir frequentar, por exemplo, congresso. Eu amo, porque quando a gente chega num congresso, primeiro que o congresso de odontopediatria, a gente vai encontrar com muitos profissionais da sua área, e é uma delícia, porque além da gente aprender em todas as palestras, todos os cursos que estão ali abertos para a gente tem as trocas com os nossos colegas, com os profissionais que estão ali realmente buscando aprender, e a gente, numa conversa, às vezes informal, no intervalo, seu colega te dá uma dica de alguma coisa que você está tendo dificuldade no seu consultório, e ele te passa alguma coisa que ele foi criativo e você também pode fazer no seu consultório. Então, como é importante a gente não parar de estudar, a gente participar de cursos. Hoje a gente tem tantos cursos também à distância, de pessoas que estão aí na internet, como eu estou fazendo também, dando um pouquinho daquilo que eu tenho, que eu acho que foi bom para a minha carreira, que eu estou trazendo para você. Como é importante a gente disponibilizar também um tempo para a gente aprender com as pessoas, porque às vezes a criatividade do outro nunca passou pela minha mente, mas na hora que ele me traz de bandeja, de uma forma gratuita, uma ideia tão boa, eu tenho que aplicar. Eu não posso deixar de me reinventar com algo que me foi concedido por uma conversa com alguém no congresso. Outra coisa muito importante, gente, da questão também de se reinventar, na questão da estrutura, porque a gente tem que pensar muito no que eu estou oferecendo para o meu paciente. Como eu disse para vocês, aquele salão de beleza que me ofereceu um pouquinho de café, e depois, eu não cheguei a falar, fez uma reforma, modificou, colocou cadeiras de fazer a unha, cadeiras que fazem massagem, olha que delícia, gente. Ou seja, ele foi criativo. Eu não estou ali para receber massagem nas minhas costas, eu estou ali para colocar as minhas unhas bem feitas, o meu pé bem cuidado, mas ele foi tão criativo que ele comprou uma cadeira, investiu naquela cadeira que faz massagem nas costas, e agora eu tenho certeza que muitas vezes eu vou fazer minha unha pensando na massagem que eu ganho. Então, foi uma criatividade que o dono desse salão teve e que trouxe retorno para ele, o retorno para aumentar o número de clientes do salão de beleza. Isso é incrível, gente. A gente está o tempo todo aberto para isso. E outra coisa também que é muito importante, a gente participar das feiras nos congressos. Eu amo ir no congresso
Eu falo que eu separo um tempo enorme para poder visitar as lojinhas dos congressos. Porque se a gente tem um olho bem criativo nos congressos, tem detalhes ali que eu amo ficar procurando para ver o que eu consigo trazer de diferente para o meu consultório. E meu esposo, que me acompanha sempre nos congressos, ele fala, lá vai a Tia Bela, agora vai ficar ali horas só no meio daquela muvuca, porque o odontopediatria tem muitos mimos, muitas coisas pequenas e tal. E às vezes, gente, a gente olha aqueles lugares ali que estão vendendo coisas nos congressos, nas feirinhas, aí você fala assim, ah, não, eu não vou comprar isso não, eu já tenho esse bichinho, eu já tenho isso e aquilo, mas eu tenho um olhar diferente. Sabe o que eu faço quando eu vou em congresso, nessas feiras? Eu fico olhando cada coisa que eu estou olhando para o lado, que eu estou vendo ali na minha janela, uma coisa que eu comprei no congresso em São Paulo, ano passado. E aí eu fico vendo cada mimo e eu penso assim, gente, o que eu posso fazer com aquele mimo que está vendendo ali? Ali está vendendo só para enfeitar o meu consultório? Não, mas eu não vou usar para enfeitar meu consultório. Eu vou usar em tal hora, naquela hora que o bebê chora, naquela hora que a criança está passando algum problema ali naquela hora, e eu uso aquela coisa que está sendo ofertada naquela lojinha e me dá um clique e eu compro aquele produto. E eu chego aqui e coloco em prática, eu usei a criatividade. E talvez o meu colega que comprou a mesma coisa que eu comprei, utilize apenas para enfeitar o consultório dele. Já pararam para pensar isso? Como que é interessante? Porque eu trabalhei a minha mente na criatividade. E isso é que nos torna diferente. E aí, o workshop também é uma coisa muito interessante da gente participar, porque no workshop, o profissional que está dando o workshop, ele dá dicas, assim como eu estou dando para você. Dicas, às vezes, tão pequenas, mas que você consegue abrir a sua mente e, com a criatividade, você fazer algo diferente com aquela criança, com o pai que você recebe, e você consegue encantar, que é uma palavra que eu amo tanto. Então, quem não faz isso no consultório está fadado a ter o consultório cada dia mais vazio. A criatividade tem que fazer parte realmente de tudo que a gente faz. A criatividade é fundamental. E outra coisa é como que a gente pode realmente melhorar em ser criativo. Primeira dica que eu vou te dar é você se colocar no lugar de quem te procura. No caso dos bebês e das crianças, eu sempre repito isso. O bebê e a criança nunca vêm sozinho. A criança chega no nosso consultório sempre acompanhada de alguém, ou de uma avó, ou de uma tia, ou da mãe e do pai, ou só da mãe, ou da babá, porque muitas vezes pode acontecer. Então, a gente tem que ter esse olhar para pensar no que eu posso ser criativa, me colocando no lugar. Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui dos pais, do acompanhante da criança. Então, você já parou para pensar como é importante você imaginar, quando você chega na clínica que você atende, qual o olhar que esse pai tem quando abre as portas do seu consultório? Será que tudo que está ali no seu consultório está encantando? Será que tem algum detalhe que está fazendo diferente, que está surpreendendo? Eu amo essa palavra surpreender, porque surpreender é você realmente entregar algo que a pessoa não está esperando. Encantar, eu encanto, às vezes, com algumas coisas que eu já conheço, mas surpreender é maravilhoso, porque eu surpreendo a mãe do meu paciente quando eu faço alguma técnica que eu utilizo no consultório que ninguém nunca usou, para poder fazer o bebê parar de chorar. Isso é uma coisa que me diferencia aqui no consultório, porque as mães falam comigo, Tia Bela, ninguém nunca usou isso que você está usando, e o bebê ficou mais tranquilo e deixou você fazer tudo. Então, são coisas assim que eu uso a criatividade ao meu favor, que é o tempo todo. E voltando, então, a mãe que chega no consultório, ela tem um olhar para a recepção. Será que no seu consultório você tem algo que você possa melhorar, que você pode estar criando para que melhore esse encantamento, essa surpresa dessa acompanhante do seu consultório? Outra coisa também, já parou para pensar o quanto é importante quem recebe essa família que chega no consultório também ser encantadora? Em todos os meus vídeos aqui, eu sempre demonstro para vocês que eu, Tia Bela, como profissional, não adianta eu seguir todo o protocolo que eu criei para mim, se eu não tiver um protocolo também para a minha equipe. O quanto é importante a gente andar alinhado, porque a minha secretária também tem que encantar.
A minha secretária da recepção também tem que surpreender. Então, existem artifícios que você pode, abrindo a sua mente, também criar no seu consultório, para poder fazer com que o seu paciente veja que você está preocupado em fazer diferente, em ser diferente. Outra coisa também, no vestuário da equipe. Já parou para perceber o quanto é importante e o quanto as pessoas hoje reparam como que os nossos funcionários estão vestidos? Porque a gente pode simplesmente colocar um jaleco branco, uma calça branca, um sapatinho branco e colocar todo mundo para trabalhar. Mas será que eu vou ficar assim? Eu vou ficar na mesmice? Será que não tem algo que eu possa fazer, que eu possa me vestir de um jeito diferente em termos da minha equipe? Porque hoje a gente vê assim que no vestuário do próprio odontopediatra, o mundo já mudou. Muitas pessoas se vestem assim como eu estou vestida hoje, olha, de Batman, porque isso encanta. Mas também na minha equipe, como é importante também a gente alinhar esse encantamento no vestuário da minha equipe e surpreender o meu cliente, ser criativo. Os pais observam tudo, gente. Se a gente for colocar em termos numéricos, o valor que a gente cobra da consulta, tudo isso está dentro daquilo que você cobra. Você não cobra a sua consulta, não é só pela técnica que você sabe fazer. Você não tem o seu valor do seu trabalho só pelo material que você utiliza. Você não tem o valor do seu trabalho só por como você lida com a criança. É um conjunto de coisas que você cria que vão realmente fortificar o valor que você deu para o seu trabalho. E é isso que é importante, porque os pais, eles fazem tudo pelos filhos. Os pais, eles querem o melhor para as crianças. Eles, muitas vezes, não têm nem condições, às vezes, tão fácil de dar tudo que eles querem para os filhos, mas eles se esforçam. Eu vejo pais aí, gente, que juntam até o dinheirinho do cofre para trazer na consulta. E como é bom a gente saber que aquele pai valorizou tudo que você fez de diferente, que você foi criativo, que você criou e aquele pai percebeu. Isso é muito importante. E com relação ao vestuário dos dentistas, já deixo um adendo aqui. A gente tem muitos Instagrams hoje que vendem jalecos bonitos, mas você precisa perceber que isso faz a diferença e você precisa investir, né? Então, a gente, para poder crescer, precisa haver um investimento. Porque se eu trabalho todos os dias de Batman, o ano inteiro do meu atendimento, o Batman já não vai fazer mais a diferença. Compreendeu como é que são coisas pequenas que a gente tem que introduzir e que vão te tornar um profissional diferenciado, porque você é criativo. Outra coisa também é observar na sua equipe, se a sua equipe também ela está arrumadinha, se você é criativo, até para poder incentivar o autocuidado da sua equipe. Olha como isso é importante, um detalhe tão pequeno que eu amo fazer aqui no consultório. Eu amo fazer com que a minha equipe se sinta valorizada. Eu brinco com as meninas, cadê o batonzinho? Cadê o blushzinho na bochecha? Porque hoje com máscara até que nem tá vendo tanto. Um cabelo arrumado, uma unha bem feita, como isso é importante. Porque todos esses detalhes, a gente acha que é não ser criativo, mas porque os pais, eles estão aí e estão reparando tudo que a gente faz. E aí, não só no vestuário da equipe, mas também os pais, eles reparam também quando vão fazer uma ficha na recepção, se a ficha está demorando. Então, a gente também tem que ser criativo, até na ficha que a gente oferece para os pais preencherem na recepção. Porque se eu faço algo muito longo, eu já estou cansando o pai daquela criança que está na recepção. Vocês já pararam para perceber isso? Então, até a minha ficha, gente, que o pai preenche na recepção, tem que ser uma ficha criativa, que faça com que o pai goste de preencher. E aí a gente faz algumas perguntas nesse protocolo que eu ensino, eu tenho algumas perguntas que eu vou aguçando realmente a vontade dos pais e responder algumas questões sobre a criança que está chegando. Isso é muito bacana, porque eles já chegam de lá sentindo que essa clínica é diferente. E como é bom a gente despertar nos pais esse sentimento que a gente está trazendo algo novo. Outra coisa também é o modo como o bebê ele é recebido no consultório. Porque se a gente faz do jeito que todo mundo faz, abre a porta, fulano, pode entrar. Isso não é modo de receber as crianças, né? A gente não pode fazer desse jeito.
que se fazia há tanto tempo atrás e que muitos profissionais ainda fazem. Se você ainda é um dentista que abre a porta, só chama pelo nome e entra, você está fadado ao seu consultório ficar cada dia mais vazio. Porque o mundo mudou, como eu sempre falo, nós mudamos, as pessoas mudaram e os anseios das pessoas mudaram. As pessoas querem algo a mais. A gente precisa colocar esse gostinho da humanização dentro da criatividade para a gente poder acolher essas famílias todas que entram no nosso consultório. Então, é extremamente importante a gente avaliar como o bebê é recebido pelo dentista, que tem que ser uma coisa bem calorosa. Uma coisa importante, gente, que eu coloquei aqui para discutir com vocês é a questão também da asepsia. Porque as pessoas estão de olho em tudo. Então, você vai pensar assim, ah, Tchabela, mas como que eu vou mandar uma faxineira ficar limpando ali, se caiu alguma coisa e tudo? Você também tem que ser criativo nessa hora. Talvez você vestir sua faxineira de uma fantasia, e ela vai com a vassoura da bruxa e limpa ali, quando sujou, de repente precisou limpar. Isso tudo é criatividade, porque a asepsia também os pais reparam. E aqui no meu protocolo de atendimento, eu tenho tudo, todos esses detalhes que vocês acham que às vezes não faz diferença, eu coloquei e eu vejo que muito disso que eu coloquei é o que realmente tem trazido resultado aqui para os nossos atendimentos e o nosso modo de atender. Outra coisa também muito importante é a comunicação do dentista com o bebê. Como é importante a gente utilizar das coisas lúdicas, da gente ser criativo. Lembra da feirinha que eu falei do congresso? Então, os pais, eles reparam, se você como profissional, você é criativo para se comunicar com o bebê. A gente pega bebês que não falam, às vezes o bebê ainda é novinho, só balbucia algumas vogais, e aí, se a gente não tem uma criatividade na comunicação, os pais reparam. E você também não consegue criar um caminho de confiança para tratar aquele bebê, caso esse bebê seja diagnosticado com a doença cárie e tem algumas lesões para ser tratadas ou cirurgia para ser feita, não precisa nem ser só a doença cárie, a gente tem tantos procedimentos que a gente faz nas crianças, e eu preciso realmente, através da minha criatividade, com o lúdico, criar esse caminho com as crianças, não é? Outra coisa é a finalização do atendimento. Será que as crianças que saem do seu consultório, elas simplesmente terminam o atendimento e você dá tchau, elas vão embora? Poxa vida, gente, tem tanto jeito da gente fidelizar o nosso cliente. Nosso cliente não pode sair do nosso consultório, o pai carregando a criança e a gente dando simplesmente tchau, não. A gente tem que criar algo que torne esse vínculo permanente. Existem coisas que a gente pode colocar na finalização do nosso atendimento que vão demonstrar que você é criativo e que esse paciente não sai sem já deixar marcado o retorno. Daí a 6 meses, daí a 3 meses, 4, independente de como você tem o costume de fazer esse retorno. Mas essa criatividade, esse pozinho mágico é que surpreende, é que encanta e que faz o seu paciente, na hora da finalização do atendimento, já ter um gostinho de quero mais. Isso é maravilhoso. Eu amo quando as crianças acabam o atendimento e às vezes choram porque não querem ir embora. Isso para mim é fantástico. E eu ainda brinco e falo, ô papai, mas está chorando por quê? Só para relembrar naquela mente, uai, Tchabela, eu nunca vi chorando agora porque não quer ir embora, mas também com tanta coisa que você arrumou aqui dentro, com tanta criatividade, nenhuma criança vai querer ir embora. Percebeu como que faz a diferença a criatividade no atendimento? E isso só vai fazer a diferença no seu consultório quando você abrir a sua mente para a criatividade, que é o que eu faço aqui na minha clínica, e com o protocolo bem definido de todos os passos, aonde eu posso inserir coisas diferentes. Então, gente, se colocar no lugar dos pais, a gente já falou, se colocar também, né, no lugar do bebê é muito importante, tentar ver aonde a gente precisa mudar, elencar cada fator da sua clínica que você acha que você pode fazer diferente, não só mudar, mas encantar, e não esquecer, né, que essa palavra encantar é o que nos impulsiona, eu preciso encantar todos os dias, por isso que o meu programa chama Encantamento Tchabela, que é o que eu vou te ensinar cada passo a passo a como você vai proceder no seu atendimento, desde a marcação até na despedida, com gostinho de quero mais. E vou contar uma história para vocês, que teve uma dentista que entrou em contato comigo, porque ela estava muito desanimada com a profissão, não estava querendo mais, o consultório estava vazio e tudo, e eu falei com ela, mas
qual o seu modo de atender? E aí ela foi me explicando como que ela atendia, e eu percebi, gente, que ela não fazia muitas coisas, não trabalhava o lúdico, ela não também investia na vestimenta, vários aspectos eu consegui ver que era uma dentista que tinha parado realmente no tempo. Isso foi uma coisa que eu coloquei para ela, se você continuar fazendo o mesmo que todo mundo faz, você está realmente fadada a ficar desanimada no seu consultório. E foi com as minhas dicas, com o meu incentivo, que ela realmente deu uma reviravolta, voltou bem animada para o consultório, investiu. E às vezes, para investir, a gente tem que, às vezes, pedir ajuda para o pai, a gente tem que fazer um empréstimo pequeno no banco, que a gente possa pagar, é claro, que isso é muito importante, mas se a gente não investir, a gente para no tempo. E a gente tem que investir na brinquedoteca, na recepção, investir na equipe de trabalho, porque nós, como odontopediatras, não podemos trabalhar sozinhos, a gente precisa de um auxiliar, é quase que impossível você querer atender criança e não ter ninguém, então a gente precisa sempre investir e inovar, porque como eu disse de novo, os pais, eles percebem. Uma coisa que o pai percebe muito é no quesito, realmente, da postura do dentista, que precisa muito utilizar o lúdico. E às vezes a gente vai no consultório, ou a gente vai, por exemplo, no salão de beleza que atende criança. Poxa vida, um salão de beleza que atende criança tem que ter alguma coisa para a criança brincar. Eu já tive vários pais que comentam comigo aqui no consultório, na clínica, que eles foram em outros consultórios, que às vezes não tinha nada para a criança brincar. Então, ou seja, a pessoa não trabalha o mínimo da criatividade, e a gente tem que trabalhar essa criatividade, né? E o bebê precisa interagir, o bebê precisa criar esse canal de confiança, a gente precisa chegar no coração dessa criança, então a gente tem que realmente investir. E o dentista que não faz isso, ele não vai conseguir mais clientes, ele não vai aumentar a carteira de cliente. Lembrando uma coisa, gente, que eu não posso deixar de falar com vocês, uma coisa que norteia o meu coração na questão do encantamento é a Disney. Vocês já pararam para pensar como que a Disney, ela já tem tantos anos, e cada vez que eu visito a Disney, eu volto encantada, eu volto surpreendida. Eu comentei isso outro dia com meu marido, como que a Disney tem esse poder, assim, de se reinventar sempre. É impressionante isso. Então, às vezes, eu fico buscando coisas diferentes para fazer aqui na minha clínica, pensando na Disney. Eu adoro esse tema Disney, porque às vezes eu compro vou contar para vocês uma coisa, eu compro uma aranha, e essa aranha grande, ela é toda, as perninhas mexem, ela é grande, pula assim, e aí a pessoa pode ter comprado a mesma aranha, e eu uso muito essa aranha para falar com a criança pequenininha, que é uma bactéria-aranha, que ela mora lá no fundo da boca, e fica balançando a bactéria assim, mas que só o papai e a mamãe que enxergam. Aí eu falo, vamos abrir um bocão bem grande para a mamãe e para o papai conseguir enxergar a bactéria-aranha? E a criança vai e abre aquele bocão. Depois eu recebo feedback dos pais que falam comigo, tia Bela, aquela história da aranha, um bichinho tão bobo que você comprou lá no mercado, isso aqui em casa hoje virou motivo dela abrir a boca e me deixar escovar. Então, sim, são pequenos detalhes que eu criei no meu protocolo que fazem total diferença e que eu vejo que enriquece o atendimento e faz com que os pais acreditem e confiem cada vez no meu atendimento. Então, gente, a gente tem que abandonar o formato velho. A gente não pode ter medo de buscar o novo, né? E alma nova abre novos caminhos para a gente. E às vezes a gente tem alguns dentistas que pensam assim: ah, não, mas eu não vou fazer nada disso novo, não. Eu não vou comprar essas coisas diferentes, porque o odontopediatria também não é um circo. Teve uma vez que eu vou contar um caso para vocês, que eu fiz uma postagem no Facebook dos atendimentos e só elogio dos pais. Nossa, que gracinha, que jeito legal de atender, que jeito criativo, usando bastante a criatividade e tal. E aí, nesse dia, uma pessoa foi no meu Facebook e escreveu um comentário assim, isso já tem muitos anos, e escreveu assim, nossa, você conseguiu tornar a odontopediatria um circo. E eu achei tão, assim, absurdo esse escrito dessa pessoa, que aí eu fui no perfil dela e vi que ela era dentista. E aí eu pensei, coitada, ela não conhece nada de ser criativo, porque esse circo que ela acha que eu criei foi o que transformou a minha vida profissional e me fez ser quem eu sou hoje, super realizada, feliz, reconhecida pelos pais e uma carreira de sucesso. Então eu tenho até dó dessas pessoas que fazem esse tipo de comentário, que não compreende que o que é criativo, o que vai surpreender, é o que vai realmente modificar a nossa carreira.
E aí, outra objeção também que às vezes os dentistas têm é a questão da timidez. Então, a timidez, ele pensa assim, mas eu não vou conseguir ser criativo, eu não vou vestir uma roupa de Batman, eu não vou atender vestido de Superman ou de Ladybug, porque eu não sou, eu sou tímido. E aí são outras coisas que a gente precisa trabalhar como profissional, porque essa maturidade que nós, que frequentamos a faculdade, que não aprendemos nada sobre esse quesito, que faz diferença na nossa carreira, a gente precisa também querer mudar de modo maduro. Tem coisas que, às vezes, é difícil para mim também, mas se eu vejo que vai fazer bem para o meu paciente, que vai fazer bem para os pais das crianças que vêm, e vai fazer bem para o meu atendimento, eu preciso, então, forçar um pouquinho a barra e tentar mudar. Então, a timidez pode ser uma objeção que você tenha para ser tão criativo, mas você pode começar com pouco e você vai sentindo que isso vai trazendo retorno para você, aí você abre o seu coração para novas mudanças. É sempre o que eu penso. Outra coisa é o desânimo. Tem muitas pessoas que preferem ficar na zona de conforto, não mudam em nada o consultório, pois a mudança, ser criativo, trazer tudo de novo, também abre novos caminhos. Então, joga o desânimo longe, abra as portas da sua mente, crie novas possibilidades na odontopediatria, assim como eu criei na minha profissão, que eu tenho certeza que novos caminhos maravilhosos vão se abrir para você. E aí, essas pessoas não mudam, não fazem nada, nenhuma mudança, e elas estão fadadas realmente ao fracasso do consultório, de terem cada dia menos pacientes, né? Ainda mais com as redes sociais hoje, onde as pessoas mostram muito a criatividade. A gente tem que lembrar das redes sociais, não pode esquecer disso. E o profissional que se diferencia, usando a criatividade, ele vai ser mais respeitado, ele vai ter sempre uma agenda cheia, ele vai ser reconhecido pelos pais como um profissional que está ali lutando, né? Ele está fazendo de tudo para poder encantar e surpreender o filho deles. Isso é maravilhoso. E aí, eu queria deixar para vocês também uma tarefa durante essa semana, para você observar no seu atendimento, no seu consultório, o que você acha que está velho. Não é velho em termos de uma pintura só, em termos de uma cadeira velha, mas o que está velho, o que está, assim, realmente adormecido em termos espirituais, assim, poxa, será que o meu ambiente está alegre, as pessoas ficam alegres aqui? Uma coisa que todas as famílias que vêm aqui na minha clínica falam, que o ambiente é uma delícia, que elas amam vir aqui. Tem mães que falam comigo, tia Bela, eu já não estava aguentando mais chegar a hora da consulta da criança, fala o nome da criança, porque eu queria te ver, porque eu adoro as coisas que você inventa aqui no consultório. Então, assim, isso não tem preço, gente. Então, observe essa semana aquilo que está velho dentro do seu consultório. Aquilo que você acha que você pode mudar, que você pode encantar, que você pode surpreender os pais dos bebês que você atende e o próprio bebê. Vamos fazer o seguinte, você vai enumerar pelo menos 3 coisas e vai colocar em prática uma mudança. Não precisa ser uma mudança muito grande, mas abra sua mente. Eu tenho certeza que você vai modificar e vai me contar aqui nos comentários o que você fez de diferente no seu consultório durante essa semana. Conte sempre comigo, esse programa foi feito para te ajudar. Eu sou a Tia Bela e nos encontraremos no próximo vídeo.